nunca imaginei que veria minha nora saindo de uma joalheria com sacolas caras, sorrindo para o celular, enquanto eu dividia um prato de comida requentada com outra idosa no refeitório do asilo. Meu filho me disse que não tinha dinheiro para me visitar, que estava apertado, que mal conseguiam pagar as contas. Mas eu vi com meus próprios olhos. E quando comecei a juntar as peças, quando descobri para onde estava indo o dinheiro da venda da minha casa, quando encontrei os documentos escondidos na gaveta durante aquela única visita deles, a verdade me arrepiou. E a justiça que veio depois? Ah, essa eles nunca esperaram. Meu nome é Yara. Tenho 72 anos e estou aqui neste asilo há quase 2 anos. 2 anos que parecem uma vida inteira. Mas deixa eu voltar um pouco. Te contar quem eu era antes de me tornarem invisível. Eu fui casada por 48 anos com o José. Um homem bom, trabalhador, honesto. Tivemos um filho só, o Ricardo. Criamos ele com todo o amor do mundo. Demos tudo o que podíamos. José era motorista de caminhão. Eu trabalhava como costureira. A gente nunca teve luxo, mas nunca faltou nada em casa. Comida na mesa, roupa limpa, carinho. Muito carinho. Ricardo cresceu sendo nosso orgulho. Estudou, formou-se em administração, conseguiu um bom emprego. Conheceu a Patrícia numa festa da empresa dele. Ela era bonita, bem arrumada, sempre com as unhas feitas, cabelo impecável. Falava fino, sabe? Daquele jeito de quem se acha superior. Mas na época eu achei que era só jeito de moça da cidade grande. Dei o benefício da dúvida. O casamento foi lindo. Eu e o José pagamos a festa. Fizemos questão. Era nosso filho único, queríamos que fosse especial. Gastamos nossas economias, mas víamos o sorriso do Ricardo e pensávamos que valia cada centavo. Patrícia mal agradeceu. Lembro que na hora dos discursos, ela só falou dos pais dela, de como eram sofisticados e de bom gosto. O José apertou minha mão por baixo da mesa. A gente sentiu a alfinetada, mas engoliu. Os primeiros anos foram bons. Ricardo vinha nos visitar todo domingo. Traziam a Patrícia, que ficava mexendo no celular enquanto a gente conversava. Mas vinha. Quando nasceu a Júlia, nossa netinha, pensei que meu coração ia explodir de felicidade. Eu ia na casa deles 3 vezes por semana ajudar com o bebê. Dava banho, trocava fralda, fazia comida, limpava a casa. Patrícia ficava deitada no sofá reclamando que estava cansada. Mas eu não me importava. Era pela minha neta. José faleceu faz 5 anos. Infarto fulminante. Eu estava ao lado dele, segurava sua mão quando ele se foi. O Ricardo chorou muito, disse que sempre ia cuidar de mim, que eu nunca ia ficar sozinha. Patrícia ficou no velório inteiro calculando na calculadora do celular. Eu vi. Achei estranho, mas estava tão destruída pela dor que não questionei. Fiquei morando sozinha na nossa casa. Uma casa simples de 2 quartos que a gente comprou depois de anos juntando dinheiro. Não era mansão, mas era minha. Tinha o quintal onde José plantava tomates, a cozinha onde eu fazia bolo todo domingo, o quarto onde criamos nosso filho. Cada canto daquela casa tinha memória boa. Ricardo vinha me ver uma vez por semana. Trazia a Júlia, que já estava com 12 anos e vivia grudada no celular. A menina mal olhava para mim. Quando eu tentava conversar, ela revirava os olhos. Patrícia nunca mais voltou. Sempre tinha uma desculpa. Unha, cabelo, pilates, spa. Uma vez ouvi Ricardo pedindo para ela ir comigo ao médico porque ele tinha reunião importante. Ela disse, alto e claro, eu não sou enfermeira da sua mãe, Ricardo. Resolve isso. Foi aí que começou a mudar, devagar, sorrateiro, como água minando parede. Ricardo começou a chegar atrasado nas visitas. Depois, começou a faltar. Ligava dizendo que estava apertado no trabalho, que Patrícia precisava dele, que a Júlia tinha atividade na escola. Sempre tinha alguma coisa mais importante que eu. Um dia, um domingo que ele tinha prometido vir almoçar, esperei das 11 da manhã até às 6 da tarde. Fiz a comida que ele gostava, frango ensopado, arroz, feijão, farofa. Pus a mesa bonita, coloquei a toalha de crochê que minha mãe me deu. Esperei. O almoço esfriou. O telefone não tocou.
Às 8 da noite, ele mandou uma mensagem. Desculpa, mãe, acabou surgindo um compromisso. A gente se vê na próxima semana. Sentei na mesa vazia e chorei olhando para aquela comida pronta. Não era pela comida, era pela solidão, pelo abandono que começava ali, naquele prato frio. As visitas foram ficando mais raras, uma vez por mês. Depois, a cada 2 meses. As ligações também sumiram. Eu ligava, caía na caixa postal, mandava mensagem, levava horas para responder. Quando respondia, era sempre: "Tô corrido, mãe. Depois a gente conversa." Comecei a ter problemas de pressão alta. O médico disse que eu não podia mais morar sozinha, que precisava de alguém por perto. Liguei para o Ricardo desesperada. Ele demorou 3 dias para me retornar. Quando atendeu, já veio com a solução pronta. "Mãe, a gente estava conversando aqui. A senhora não pode ficar sozinha. A gente achou um lugar muito bom, um residencial para a senhora. Tem enfermeiras, tem outras pessoas da sua idade, a senhora vai fazer amizades. É melhor assim." Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. "Mas, filho, eu posso ir morar com vocês. Eu não dou trabalho, eu ajudo. Posso cuidar da casa, fazer comida." O silêncio do outro lado foi pesado. Depois, ouvi a voz da Patrícia ao fundo, estridente. "Ricardo, você prometeu!" Ele voltou, a voz mais fria. "Não dá, mãe. A gente não tem espaço. E a Patrícia, bem, ela precisa do espaço dela, entende? A senhora vai gostar de lá. É pra senhora mesmo." "E minha casa?" perguntei, a voz falhando. "A gente vende. O dinheiro da venda vai pagar o asilo e guardar pro futuro. Não se preocupe. Tá tudo sob controle." Sob controle. Essa palavra ecoou na minha cabeça por dias. 2 semanas depois, Ricardo apareceu com papéis. Muitos papéis. Disse que era para eu assinar, que era autorização de venda da casa, procuração para ele resolver tudo, que era melhor assim, mais rápido, menos burocracia. Eu estava tonta de remédio, confusa, assustada. Assinei. Assinei tudo o que ele pediu. Porque era meu filho. Porque eu confiava. No dia que me trouxeram para cá, chovia. Uma chuva fina e triste. Ricardo dirigia em silêncio. Patrícia ia no banco de trás, mexendo no celular. Júlia nem veio, tinha prova importante no dia seguinte. O asilo era limpo, organizado. Mas tinha aquele cheiro de hospital misturado com velhice, sabe? De desinfetante tentando esconder o cheiro da decadência. Os corredores eram brancos demais, as luzes muito fortes. Meu quarto era pequeno, uma cama, um armário, uma cadeira, uma janelinha que dava para o estacionamento. Ricardo me abraçou na porta. Disse: "É só temporário, mãe. Até a senhora melhorar. A gente vem te visitar toda semana, prometo." Acreditei. Como eu poderia não acreditar? Era meu filho. Ele não voltou na semana seguinte, nem na outra. Ligava. Dizia que estava apertado, que no mês que vem melhorava. Sempre no mês que vem. O Natal chegou. Pensei que eles viriam. Era Natal. Família se reúne no Natal. Arrumei meu cabelo, pus meu vestido melhor, aquele azul que José dizia que ficava bonito em mim. Sentei na salinha de visitas desde cedo. Vi famílias inteiras chegando, abraçando seus velhos, trazendo presentes, comida caseira. O barulho de risadas enchia o lugar. Meu celular tocou às 3 da tarde. Era a mensagem do Ricardo. "Feliz Natal, mãe. A gente tá na casa dos pais da Patrícia. Viagem longa, não deu pra passar aí. Ano que vem a gente se vê. Beijo." Voltei pro quarto. Tirei o vestido azul, deitei na cama e deixei as lágrimas caírem. Dona Lourdes, minha companheira de quarto, me ofereceu um pedaço do bolo que a filha dela trouxe. Comi, mas não tinha gosto de nada. Foi naquele Natal que algo dentro de mim começou a rachar. A esperança começou a virar outra coisa, uma pontinha de raiva, bem pequena ainda, mas estava lá. O ano novo foi pior ainda. Pelo menos no Natal eu ainda tinha a ilusão de que talvez eles aparecessem de surpresa, mas na virada do ano, nem isso. Fiquei no quarto ouvindo os fogos estourando lá fora. Dona Lourdes tinha ido passar a virada com a família dela. O asilo ficou meio vazio, só os esquecidos ficaram. Eu era um deles agora.
Pensei em ligar pro Ricardo à meia-noite, desejar feliz ano novo. Peguei o celular, olhei pro número dele salvo, meu dedo tremendo em cima da tela. Mas não liguei. Tinha medo da frieza na voz dele. Ou pior, de cair direto na caixa postal. Então fiquei ali, sentada na cadeira dura do quarto, ouvindo a cidade comemorar lá fora, enquanto eu estava presa naquele silêncio. Os meses foram passando. Janeiro, fevereiro, março. Nenhuma visita. As ligações do Ricardo eram rápidas, sempre corridas. Oi, mãe, tudo bem? Tô no trânsito, depois eu ligo. Mas nunca ligava de volta. Eu mandava mensagens perguntando da Júlia como ela estava na escola. Ele respondia com respostas curtas. Bem, tá tudo certo. Depois a gente conversa melhor. Foi em abril que comecei a suspeitar que algo estava errado. Muito errado. Eu tinha pedido pro Ricardo trazer uns documentos meus, umas escrituras antigas que ficaram na casa. Ele disse que ia procurar. Semanas depois, disse que não achou, que devia ter se perdido na mudança. Achei estranho. Eu era organizada, sabia exatamente onde guardava meus papéis. Mas deixei pra lá. Daí a enfermeira Sônia, uma moça boa que sempre parava para conversar comigo, me perguntou se eu tinha visto a notícia sobre o bairro onde eu morava. Disse que estavam construindo um prédio novo, bem moderno, no lugar de umas casas velhas que foram demolidas. Que rua, Sônia? Perguntei, o coração já acelerando. Rua das Acácias, dona Yara. A senhora não morava lá? Minha rua, minha casa. Demoliram? Quando? A voz quase não saiu. Faz uns 2 meses, mais ou menos. Vi no jornal local. 2 meses. Minha casa tinha sido demolida há 2 meses e ninguém me contou. Ricardo não disse uma palavra. Senti como se tivessem arrancado um pedaço de mim e jogado no lixo sem nem avisar. Liguei para ele naquela mesma noite. Demorou, mas atendeu. Mãe, que foi? Tô meio ocupado aqui. Ricardo, a Sônia me disse que demoliram minha casa, é verdade? Silêncio. Um silêncio longo, pesado. Ah, é. Foi. Olha, eu ia te contar, mas não queria te deixar triste. A casa foi vendida. O comprador demoliu para construir um prédio. É normal, mãe? Faz parte. E você não achou que eu devia saber? Que eu tinha direito de saber? Mãe, pra quê? Ia só te deixar nervosa. A casa já era. Não tem mais volta. O importante é que o dinheiro tá guardado. Quanto foi? Quanto venderam minha casa? Outro silêncio. Isso é conversa para ter pessoalmente, mãe. Não por telefone. E, então, vem aqui. Me conta pessoalmente. Tá bom. Vou ver quando consigo. Agora preciso desligar. Beijo. E desligou. Ele não veio. Semanas se passaram e nada. Liguei de novo. Não atendeu. Mandei mensagens, respostas vagas. O dinheiro da minha casa tinha sumido junto com meu filho. Foi Dona Carmen, uma senhora de 78 anos que morava no quarto ao lado, quem abriu meus olhos de vez. Ela estava no jardim do asilo quando eu desabafei sobre a situação. Carmen tinha sido professora a vida toda, era lúcida, esperta. Yara, você tem os documentos da venda? Você assinou algo? Assinei uma procuração, para ele resolver tudo. Ela balançou a cabeça, preocupada. Minha filha, você precisa pedir um extrato. Tem que saber para onde foi esse dinheiro. Casa não é barata. Mesmo sendo simples, deve ter dado um valor bom. Você tem direito de saber. Ela tinha razão. Mas como? Eu não tinha acesso aos papéis. Não sabia nem o nome do banco onde Ricardo abriu a conta com o dinheiro. Ou será que abriu? Maio chegou. Meu aniversário. 72 anos. Acordei cedo, com aquela pontinha boba de esperança que ainda insistia em existir. Pensei, hoje ele vem. É meu aniversário. Ele não vai esquecer. Arrumei o cabelo, pus batom, fiquei na salinha de visitas a tarde toda. O telefone tocou 2 vezes, mas não era ele. Era propaganda. Às 6 da tarde, quando já estava escurecendo e todos os outros idosos já tinham voltado para os quartos depois de receberem suas famílias, recebi uma mensagem. Feliz aniversário, mãe. Desculpa não poder ir aí hoje. Trabalho tá puxado.
A gente se vê em breve. Beijo da gente. Beijo da gente. Como se Patrícia e Júlia tivessem se dado ao trabalho de pensar em mim. Não chorei. Não dessa vez. Sabe aquele momento em que a tristeza é tão grande que nem lágrima sai mais? Era isso. Só um vazio. Um buraco fundo no peito. Sônia, a enfermeira, me viu saindo da salinha. Ela me abraçou sem dizer nada. Às vezes, o silêncio abraça melhor que palavras. Foi em junho que as coisas começaram a ficar mais claras e mais assustadoras. Eu estava no corredor, voltando da fisioterapia, quando vi duas enfermeiras conversando perto do balcão. Não perceberam que eu tinha parado ali perto para amarrar o sapato. "Você viu a nora da dona Yara?" disse uma delas, a Jéssica. "Vi nada. Por quê?" "Tava aqui mais cedo pagando a mensalidade. Nossa, cheia de sacolas de loja cara, bolsa que eu vi que custava fácil uns 5.000 reais. E o carro dela? Trocou. Agora é importado, daqueles grandes." "Sério? Mas o filho dela não vivia dizendo que estava apertado?" "Pois é. Engraçado, né? Tá apertado, mas a mulher sai de joalheria com sacola. Eu vi quando ela entrou. Anel no dedo que brilhava daqui. Meu sangue gelou. Esperei elas se afastarem e voltei para o quarto. Sentei na cama, as mãos tremendo. Patrícia tinha vindo aqui. Tinha vindo pagar a mensalidade. Estava com sacolas de compras, bolsa caríssima, carro novo. Mas Ricardo vivia dizendo que estava sem dinheiro, que mal conseguia me visitar porque estava apertado. Onde eles estavam conseguindo dinheiro? A resposta era óbvia. Gritava na minha cara. Mas eu não queria acreditar. Não podia ser. Meu filho não faria isso. Ou faria? Comecei a observar mais, a prestar atenção. Nas próximas semanas, pedi para Sônia me avisar quando o Ricardo ou a Patrícia viessem pagar. Queria ver com meus próprios olhos. Levou quase um mês, mas aconteceu. Estava na fisioterapia quando Sônia apareceu na porta e me fez sinal. Saí e fui até a janelinha que dava para o estacionamento. E vi. Patrícia saindo de um carro preto, grande, reluzente. Óculos escuros enormes, bolsa de marca, salto alto. Cabelo recém-feito. Unhas impecáveis. Ela entrou no asilo, ficou no balcão uns 5 minutos pagando e saiu. Nem perguntou de mim. Nem olhou para o corredor dos quartos. Quando ela abriu a porta do carro, vi o banco de trás. Sacolas. Muitas sacolas. De lojas que eu via na televisão, aquelas que só gente rica frequenta. Minha casa tinha sido vendida há meses. O dinheiro deveria estar pagando meu asilo e guardado para o futuro, como Ricardo disse. Mas eles estavam gastando com luxos, com bolsas, carros, roupas, gastando o dinheiro da minha vida. Voltei para o quarto e vomitei. Não de enjoo, de nojo, de dor, de raiva. Dona Carmen me encontrou sentada no chão do banheiro, tremendo. "Yara, o que foi?" Contei tudo, cada detalhe. A venda da casa, as mentiras, a Patrícia chegando cheia de luxo enquanto Ricardo dizia estar sem dinheiro. Carmen se sentou no chão do banheiro comigo. Segurou minha mão. "Minha filha, você precisa agir. Isso é roubo. Você foi enganada. Seu filho está usando o seu dinheiro para bancar a vida dele. Mas o que eu posso fazer? Eu sou velha, Carmen. Tô presa aqui. Não tenho acesso a nada. Você tem lucidez. Você tem direitos. E você tem eu. A gente vai achar um jeito." Naquela noite não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, pensando. Quantos anos eu trabalhei? Quantas madrugadas costurando para juntar dinheiro? Quanto José suou na estrada para comprar aquela casa? Tudo jogado fora. Tudo roubado. Não era só o dinheiro. Era minha dignidade, minha história, meu suor, o legado do José. Tudo nas mãos de uma nora interesseira e de um filho que eu não reconhecia mais. Julho chegou frio. E eu também estava fria por dentro. Alguma coisa tinha mudado. A tristeza estava dando lugar a outra coisa. Algo mais forte, mais perigoso. Era determinação. Chamei Dona Carmen no quarto dela. Fechei a porta. "Carmen, como eu faço para conseguir um advogado?" Ela sorriu. Um sorriso de quem já esperava essa pergunta. "Deixa comigo. Eu tenho uns contatos. Vou te ajudar, Yara.
Ninguém merece passar por isso. Naquela noite, pela primeira vez em meses, consegui dormir. Não porque estava em paz, mas porque tinha um plano, tinha um propósito. Eles achavam que eu era só uma velha abandonada, esquecida, inútil. Iam descobrir que estavam muito, muito enganados. A virada aconteceu numa terça-feira comum de agosto. Eu estava no refeitório tomando café quando ouvi a conversa que mudou tudo. 2 funcionárias da administração estavam na mesa ao lado, achando que ninguém prestava atenção. Mas eu prestei, cada palavra. "Você viu o pedido que o filho da dona Yara fez?" disse uma delas, a Vera. "Qual?" "Ele quer aumentar o pacote dela, incluir mais fisioterapia, mais medicamentos, acompanhamento psicológico. Disse que quer o melhor para a mãe dele." A outra riu, uma risada sarcástica. "Engraçado, né? Nunca vem visitar, mas quer aumentar os serviços." "Sabe quanto fica a mensalidade com tudo isso?" "Quanto?" "Quase o dobro. 8.000 por mês." Minha xícara quase caiu da minha mão. 8.000 reais. Por mês. Eu não precisava de fisioterapia extra, não precisava de psicólogo. Eu estava bem, lúcida, andando sozinha. O pacote básico de 4.000 já era mais que suficiente. Mas Ricardo estava aumentando, propositalmente. E eu sabia exatamente por quê. Quanto mais caro o asilo, mais rápido o dinheiro da venda da casa acabava. E quando acabasse, eu seria um peso, um problema, algo que eles precisariam resolver. Talvez me transferissem para um lugar mais barato, mais abandonado, ou quem sabe apenas parassem de pagar e me deixassem ao léu. Eles estavam queimando meu dinheiro de propósito. Levantei daquela mesa com as pernas bambas, mas com a mente clara, cristalina. Não era mais tristeza, era indignação, era revolta, era um fogo que começou pequeno e agora queimava feito incêndio. Fui direto para o quarto da Carmen. Bati na porta com força. "Carmen, preciso desse advogado, agora." Ela abriu a porta, viu minha cara e entendeu na hora. "O que aconteceu?" Contei. Tudo. O aumento dos serviços que eu não pedi, não precisava. O plano óbvio de gastar meu dinheiro o mais rápido possível. Carmen respirou fundo. Pegou o celular dela. "Vou ligar para o Dr. Marcelo. Ele é advogado especializado em direito de família e idosos. Foi aluno meu há 20 anos. É sério, competente, confia em mim." 3 dias depois, numa quinta-feira de tarde, o Dr. Marcelo veio ao asilo. Homem de uns 50 anos, terno simples, pasta de couro gasta. Não era desses advogados de escritório chique. Era do tipo que trabalha de verdade, que conhece a lei e não tem medo de brigar. Carmen conseguiu pra gente uma salinha vazia da administração. Fechamos a porta. "Dona Yara", ele começou, a voz calma, mas firme. "A senhora Carmen me contou sua situação. Preciso que a senhora me conte tudo. Do início, cada detalhe. Não esconda nada, por mais doloroso que seja." E eu contei. A venda da casa sem meu conhecimento real do valor. A procuração que assinei sem entender direito. O abandono. As mentiras sobre dinheiro. A Patrícia com luxos enquanto o Ricardo chorava miséria. O aumento não solicitado dos serviços do asilo. "Doutor." Marcelo ia anotando tudo num caderno. Não no computador. No caderno, à mão. Isso me deu confiança. Era alguém da velha guarda, como eu. Quando terminei, ele tirou os óculos e me olhou nos olhos. "Dona Yara, a senhora foi vítima de apropriação indébita e possivelmente fraude. A procuração que a senhora assinou não dá direito ao seu filho de usar o dinheiro para benefício próprio. Ele é apenas administrador, não dono. Cada centavo gasto precisa ser justificado e deve ser em seu benefício. Mas como eu provo, eu não tenho acesso a nada. A senhora tem lucidez, e isso é tudo que precisamos começar. Vamos precisar fazer algumas coisas. Primeiro, eu vou requerer judicialmente um relatório completo de todas as movimentações financeiras desde a venda da casa. Segundo, vamos precisar de um laudo médico atestando sua plena capacidade mental. Terceiro, ele fez uma pausa. A senhora tem coragem de confrontar seu filho? Olhei para ele.
Depois para Carmen. Ela segurava minha mão. Tenho, respondi. E pela primeira vez em meses, minha voz não tremeu. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos agir com inteligência, silenciosamente. Eles não podem saber que a senhora está investigando. Enquanto isso, a senhora documenta tudo. Cada ligação, cada visita, cada promessa quebrada. Anota datas, horários, o que foi dito. Isso vai ser importante. E quanto o senhor cobra? Perguntei, meu estômago embrulhando. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Dr. Marcelo sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Dona Yara, eu não vou cobrar nada agora. A professora Carmen foi quem me ensinou que dignidade não tem preço. Quando a senhora recuperar o que é seu, aí a gente acerta. Mas primeiro, vamos fazer justiça. Chorei, mas não de tristeza, de alívio, de esperança. Tinha alguém do meu lado. Nas semanas seguintes, virei outra pessoa. Por fora, continuava a velhinha quieta, meio perdida, que ninguém notava. Mas por dentro, eu estava construindo um caso, tijolo por tijolo. Comecei pelo laudo médico. Dr. Marcelo agendou uma avaliação completa com um neurologista. Fiz todos os testes. Memória, raciocínio lógico, capacidade de decisão. Passei em tudo. O laudo foi claro. Paciente apresenta plena capacidade cognitiva, sem sinais de demência ou comprometimento mental. Apta para todos os atos da vida civil. Esse papel era ouro. Era a prova de que eu não era uma velha caduca que não sabia o que estava fazendo quando assinei aquela procuração. Era a prova de que eu fui enganada conscientemente. Dr. Marcelo entrou com o pedido judicial de quebra de sigilo bancário. Levou 3 semanas, mas saiu. E quando o relatório chegou, até ele ficou chocado. Minha casa tinha sido vendida por R$420 mil. 420 mil. O asilo custava 4 mil por mês. Em 1 ano e meio, tinha sido pago 72 mil. Sobrava 348 mil. Mas na conta que Ricardo abriu em meu nome, só tinha 83 mil. 265 mil reais tinham simplesmente sumido. Doutor, Marcelo mostrou o extrato detalhado. Saques enormes, transferências para a conta da Patrícia, pagamento de cartão de crédito, compra de carro, reforma de apartamento, viagens, joias, roupas. Eles tinham roubado mais de 200 mil reais de mim. Sentei naquela cadeira da salinha olhando para os papéis. Não conseguia processar, era dinheiro demais, era uma vida inteira de trabalho. Do José, meu. Jogado fora em luxos. Dona Yara, Dr. Marcelo disse baixinho, isso é crime, crime grave. A senhora quer seguir em frente? Levantei a cabeça, olhei para ele. Quero cada centavo de volta e quero que eles paguem. Então vamos precisar de provas mais concretas. A senhora consegue gravar uma conversa com eles? Meu celular era simples, mas tinha gravador. Carmen me ensinou a usar. Consigo. Ótimo. Mas precisa ser natural. Eles não podem suspeitar. Planejamos tudo. Eu ligaria para o Ricardo. Diria que estava passando mal, com medo, que precisava vê-lo urgente, que precisava entender sobre o dinheiro, sobre o futuro. Faria a velhinha frágil e assustada, e gravaria cada palavra. Levei 2 dias para juntar coragem, mas numa tarde de setembro, liguei. Ele atendeu depois de 5 toques. Oi, mãe. Ricardo, filho. Deixei a voz tremer de propósito. Eu preciso conversar com você. Pessoalmente. É urgente. Mãe, que foi? Tá passando mal? Não é isso. É sobre o dinheiro. Sobre a casa. Eu tô com medo, filho. Me disseram que o dinheiro tá acabando. É verdade? Silêncio. Um silêncio longo. Quem te disse isso? Uma funcionária comentou. Disse que você pediu para aumentar os serviços, que vai ficar mais caro. Ricardo, quanto sobrou da venda da casa? Mãe, isso não é assunto para telefone. Eu vou aí no fim de semana. A gente conversa. Promete? Prometo. Sábado eu tô aí. Fica tranquila. Ele veio. Pela primeira vez em 4 meses, meu filho veio me ver. Sábado, 2 da tarde. Chegou sozinho. Patrícia nem Júlia vieram, claro. Sentamos na salinha de visitas.
Deixei o celular na bolsa, gravando. Carmen tinha me ensinado a posicionar direitinho. Oi, mãe. Ele me abraçou. Um abraço rápido, mecânico, cheirava a perfume caro. Oi, filho. Que bom te ver. Então, sobre o que você queria falar? Fiz minha cara mais inocente, mais frágil. Ricardo, eu tô preocupada. Quanto sobrou do dinheiro da casa? Ele suspirou, daquele jeito de quem está cansado de explicar. Mãe, tem bastante ainda, não se preocupa. Quanto? Uns 100 mil, mais ou menos. Mentira, tinha 83, mas deixei passar. E o resto? A casa foi vendida por quanto mesmo? Ele piscou, hesitou. 200 mil. Outra mentira, 420. E onde foi o resto do dinheiro? Mãe, o asilo é caro. Remédios, médicos, tudo isso consome. E teve umas reformas na casa antes de vender, precisei pagar. Teve imposto, taxa do corretor, essas coisas. Tudo mentira. O extrato mostrava exatamente onde cada centavo foi. E por que você quer aumentar meus serviços aqui? Eu não preciso, filho. Tô bem. Mãe, é pro seu bem. A senhora tá ficando mais velha. Precisa de mais cuidados. Mas vai gastar mais o dinheiro. E quando acabar? Ele olhou pro lado, pro chão, para qualquer lugar menos para mim. A gente resolve, não se preocupa. Como resolve, Ricardo? Vocês vão me pagar? Com que dinheiro se você vive dizendo que tá apertado? Ele ficou vermelho, nervoso. Mãe, a gente dá um jeito. Sempre deu, mas agora não é hora de discutir isso. Vim aqui para te ver, não para falar de dinheiro. Mas é importante, filho, é meu dinheiro, eu tenho direito de saber. E a senhora sabe, eu acabei de te falar, tem 100 mil na conta, tá tudo sob controle. A voz dele subiu, estava ficando agressivo. O filho carinhoso tinha virado outra pessoa. Tá bom, filho, me desculpa, eu só tô preocupada. Ele respirou fundo, forçou um sorriso. Eu sei. Mãe. Mas confia em mim. Eu cuido de tudo. Sempre cuidei. Ficou mais meia hora. Conversa vazia sobre tempo, sobre a Júlia que estava bem na escola, sobre a Patrícia que estava ocupada. Depois se levantou. Preciso ir. Trabalho amanhã cedo. Domingo. Ele tinha trabalho num domingo. Me abraçou de novo. Saiu. Esperei ele sumir no estacionamento. Voltei pro quarto. Peguei o celular. A gravação estava perfeita. Cada palavra, cada mentira. Levei para o Dr. Marcelo na segunda-feira. Ele ouviu tudo. Quando terminou, olhou para mim com respeito. Dona Yara, a senhora é mais forte do que pensa. Isso aqui, junto com o extrato bancário, é prova mais do que suficiente. Ele mentiu sobre o valor da venda. Mentiu sobre quanto resta. E admitiu que usou o dinheiro para reformas e taxas que o extrato mostra que não existiram. O que fazemos agora? Agora? Agora a gente parte pro ataque. Vou entrar com ação de prestação de contas, remoção de procuração e processo criminal por apropriação indébita. Seu filho vai ter que devolver cada centavo e possivelmente vai responder criminalmente. Quanto tempo leva? Alguns meses, mas a senhora precisa estar preparada. Vai ficar feio, ele vai reagir. A família toda vai reagir. Vão te chamar de ingrata, de louca. Vão tentar te fazer desistir. Olhei pela janela do escritório dele. Vi o sol batendo na rua. Pensei no José. Pensei em tudo que a gente construiu. Pensei na minha dignidade pisoteada. Não vou desistir. Dr. Marcelo sorriu. Então vamos à guerra. Dona Yara. E vamos ganhar. A bomba explodiu numa terça-feira de outubro. Ricardo recebeu a notificação judicial em casa. Intimação para prestar contas de todos os valores da venda da casa, devolução imediata dos valores desviados e abertura de processo criminal por apropriação indébita. Ele ligou 2 horas depois. Eu estava esperando. Mãe, o que a senhora fez? A voz dele era um grito. Nunca tinha ouvido meu filho gritar assim comigo. Respirei fundo. Carmen estava do meu lado, segurando minha mão. Fiz o que precisava fazer, Ricardo. Contratei um advogado. Um advogado? A senhora tá louca? Com que dinheiro? Com o dinheiro da minha dignidade. E não grita comigo, não sou surda.
A senhora não tem noção do que fez, isso é um absurdo, eu sou seu filho, eu cuidei de tudo. Cuidou roubando mais de 200 mil reais? Mentindo sobre o valor da venda da minha casa? Gastando meu dinheiro em carro novo para Patrícia, em joias, em viagens? Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, culpado. Quem te disse isso? A justiça me disse, Ricardo. O extrato bancário completo, cada centavo, eu sei de tudo. Mãe. A voz dele mudou. Ficou manhosa, quase chorosa. Mãe, foi mal entendido. Eu posso explicar tudo. Aquele dinheiro. A gente precisou. Júlia precisou de aparelho nos dentes. O carro quebrou. A gente teve despesas. 265 mil reais de despesas, Ricardo? 265 mil? Mãe, por favor, a gente resolve isso em família. Não precisa de advogado, de processo. Isso vai manchar meu nome, meu trabalho. A senhora quer me destruir? Eu quero justiça. Quero meu dinheiro de volta. O dinheiro que eu e seu pai juntamos a vida inteira. Eu não tenho esse dinheiro. O grito voltou. A gente gastou, mãe. Não tem mais. E agora? A senhora quer me ver na cadeia? Eu quero você assumindo o que fez, devolvendo o que é meu. E sim, pagando pelo crime. Porque foi crime, Ricardo. Você roubou sua própria mãe. Ele desligou na minha cara. Fiquei olhando para o celular. Minha mão tremia, mas não de medo, de raiva, de libertação. Eu tinha falado, tinha confrontado, tinha deixado de ser a velhinha quieta que engolia tudo. Carmen me abraçou. Você foi incrível, Yara. Incrível. 3 dias depois, Patrícia apareceu no asilo. Sozinha. Salto alto, bolsa de marca, maquiagem perfeita. Mas a cara estava feia, estava com raiva. Pediu para falar comigo em particular. Fomos para a salinha de visitas. Deixei o celular gravando de novo. Dr. Marcelo tinha me orientado. Grave tudo. Dona Yara, ela começou, a voz cheia de veneno mal disfarçado. A senhora precisa retirar esse processo. Por quê? Porque a senhora está destruindo essa família. Ricardo está desesperado. Não dorme, não come. Júlia está sofrendo vendo o pai assim. E tudo por causa da senhora. Tudo por causa de quê? De eu querer meu dinheiro de volta? Esse dinheiro foi gasto com a senhora, com esse asilo, com médicos, com remédios. Tirei um papel da bolsa. O extrato que Dr. Marcelo me deu, com as principais transações marcadas. Isso aqui é gasto comigo, Patrícia? 15 mil reais em joalheria. 80 mil reais em carro importado? 20 mil em viagem para Cancún? Eu fui junto nessa viagem? Ela ficou vermelha. Pegou o papel da minha mão com força. A senhora não entende nada de finanças. Não entende como as coisas funcionam. Entendo que vocês me roubaram. Isso eu entendo muito bem. Nós não roubamos nada. Esse dinheiro. Ricardo tinha direito. A senhora assinou a procuração. Deu para ele fazer o que quisesse. Procuração não é cheque em branco, Patrícia. E você sabe disso. Ela se levantou, pegou a bolsa. A senhora vai se arrepender. Quando Ricardo for preso, quando a gente perder tudo, quando Júlia sofrer as consequências, a senhora vai ver o que fez. Destruiu sua própria família por causa de dinheiro. Eu não destruí nada. Vocês destruíram quando decidiram me roubar e me abandonar. Patrícia saiu batendo a porta. Fiquei sentada ali, o coração acelerado, mas a consciência tranquila. Carmen apareceu na porta segundos depois. Conseguiu gravar? Consegui. Ótimo. Ela praticamente confessou. A gravação foi direto para o Dr. Marcelo. Ele ficou satisfeito. Dona Yara, isso aqui é ouro. Ela admitiu que o dinheiro foi gasto. Admitiu que foi em benefício próprio. E ainda tentou intimidar a senhora. Isso fortalece muito nosso caso. Nas semanas seguintes, a coisa ficou feia. Ricardo tentou de tudo. Primeiro, tentou dizer que eu estava senil, que não tinha capacidade mental. Dr. Marcelo apresentou o laudo neurológico. Refutado. Depois, tentou dizer que eu tinha autorizado os gastos verbalmente. Dr. Marcelo pediu que ele provasse. Não conseguiu. Tentou alegar que os gastos eram necessários para manter o padrão de vida da família enquanto cuidavam de mim.
O juiz perguntou que relação tinha carro de luxo com cuidado de idosa. Ricardo não soube responder. Em dezembro, 3 meses depois do processo começar, saiu a primeira decisão. O juiz determinou que Ricardo devolvesse imediatamente R$ 150 mil e ficasse devendo o restante parcelado. A procuração foi revogada. Eu voltava a ter controle dos meus bens. E o processo criminal seguiria. Quando o Dr. Marcelo me deu a notícia, eu chorei. Chorei tanto que Carmen achou que eu tinha passado mal. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de justiça, de vitória, de dignidade restaurada. Ricardo tentou recorrer. Não conseguiu. Em janeiro, o dinheiro caiu na minha conta. R$ 150 mil. Não era tudo, mas era o começo. Chamei Dr. Marcelo no asilo. Paguei os honorários dele. Ele merecia cada centavo. Dona Yara, o que a senhora vai fazer agora? Olhei pela janela do meu quarto. O mesmo quarto onde passei noites chorando, me sentindo inútil, abandonada. Vou sair daqui. Sair? Vou alugar um apartamento pequeno. Vou viver meus últimos anos com dignidade. Vou escolher quando recebo visita e de quem. Vou ser dona da minha vida de novo. E foi o que fiz. Em fevereiro, aluguei um apartamento de 2 quartos num prédio com elevador. Simples, mas meu. Contratei uma cuidadora 2 vezes por semana, só para ajudar com limpeza pesada. O resto eu fazia sozinha. Cozinhava minha comida, assistia meus programas, recebia Carmen para tomar café. Ricardo tentou me ligar algumas vezes. Não atendi. Mandou mensagens dizendo que sentia muito, que queria conversar. Bloqueei. Júlia mandou um áudio chorando, dizendo que eu era má, que tinha destruído a família dela. Deletei sem ouvir até o fim. Patrícia? Essa nunca mais deu as caras. O processo criminal correu. Em junho, 1 ano depois de tudo começar, Ricardo foi condenado. 2 anos de prisão em regime aberto, mais devolução integral dos valores desviados, mais multa. Não foi para a cadeia de verdade, mas ficou com ficha criminal. Perdeu o emprego. O carro importado foi vendido para pagar parte da dívida. O apartamento onde moravam teve que ser trocado por um menor. Eu não senti pena. Sabe por quê? Porque pena eu tive de mim mesma durante 2 anos. Pena de ser tratada como lixo, como algo descartável, como se minha vida, meu trabalho, meu suor não valessem nada. Agora eu tinha paz. Uma tarde, estava na varanda do meu apartamento tomando café quando o telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Alô? Vó. Era a voz da Júlia, mas diferente, mais madura, menos arrogante. Júlia? Vó, eu queria falar com a senhora, pessoalmente, pode ser? Fiquei em silêncio, pensando. Por quê? Porque eu preciso te pedir desculpas, de verdade, não pelo telefone, pessoalmente. Seu pai sabe que você tá ligando? Não, ele não sabe. Eu tô ligando por mim, porque eu cresci, porque eu entendi. E porque eu sinto muito, vó, muito mesmo. Podia ser mentira, podia ser manipulação, mas tinha algo na voz dela, algo genuíno. Sábado, 3 da tarde, eu te mando o endereço. Obrigada, vó, obrigada. Não sei se vou perdoar, não sei se a gente vai reconstruir algo, mas vou ouvir, porque eu ainda tenho esperança de que nem tudo está perdido, de que talvez, apenas talvez, alguma coisa boa possa nascer dessa dor toda. Mas uma coisa eu sei, nunca mais vou ser a velhinha quieta que aceita tudo calada. Nunca mais vou deixar pisarem na minha dignidade. Eu sou Yara, tenho 73 anos, sobrevivi a abandono, traição, roubo e venci. E se você que está me ouvindo agora passa por algo parecido, saiba, você não é invisível. Você não é descartável. Você tem direitos. Você tem voz. E você pode sim lutar por justiça. Não importa a idade. Não importa se te chamam de louca, de ingrata, de egoísta. Sua dignidade não tem preço. E não se negocia. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Se essa história te emocionou, se você sentiu raiva, tristeza ou até satisfação ao ver a justiça sendo feita,
Deixe seu like neste vídeo. Isso me ajuda a saber que essas histórias importam e ajuda outras pessoas a encontrarem esses relatos também. Inscreva-se no canal se você quer ouvir mais histórias como essa. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Assim você recebe notificação sempre que eu postar uma nova história. Compartilhe esse vídeo. Comente aqui embaixo. O que você faria no meu lugar? Você acha que eu fui muito dura? Ou acha que eu fiz o que tinha que ser feito? Eu leio todos os comentários. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês.